Gente, os pontos anatômicos, o impulso da dor, né, na cavidade da boca são transmitidos por fibras sensitivas do nervo trigêmeo, ao tálamo, a área somestésica do córtex cerebral. A gente vai mostrar todas essas áreas aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam assim? Basicamente, os nervos do nosso corpo, eles são cabos orgânicos que transmitem impulsos elétricos. Né? Se você for pensar assim, você vai dos cabos mais grossos, mais calibrosos, e eles vão se ramificando para os cabos mais finos. E daqueles cabos partem outros mais finos. E eu quero que vocês tenham isso em mente, assim, como os galhos de uma árvore, né? Eu coloquei aqui também como se fosse um esquema elétrico de uma casa. No esquema elétrico de uma casa você tem o quê? Você tem os cabos que vêm da rua, que passa por um medidor e um quadro de luz, e do quadro de luz eles são distribuídos. O nosso quadro de luz seria o quê? A cachola. A gente vai ver que a partir do cérebro, você tem vários pares de nervos cranianos, né? Eles são pares porque eles são sempre dois, um de cada lado, que vão determinar funções, aqueles impulsos elétricos vão determinar funções dentro do nosso corpo. Então é importante você observar os caminhos, as ramificações que os nervos fazem, pois são esses os pontos que a gente usa para se aproximar dos bloqueios, para que os nossos bloqueios, para quando você for bloquear o impulso, ele ser mais efetivo. Né? É como se fosse um guia, tá? É como se fosse o GPS da região onde você tem que anestesiar, tá bom? Existem variações anatômicas, claro, né? Eu não sou igual a você, que não é igual ao seu colega do lado, mas é importante a gente entender que existem diferenças e faz necessário algumas adaptações aos pontos de referência. Os pontos de referência normalmente são os mesmos, mas existem algumas variações, dependendo da altura do ramo, tem algumas coisas que podem mudar. Tá? Você tem que ir um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, mas a região normalmente é próxima. A interrupção desses impulsos requer um conhecimento preciso, né, na distribuição dos ramos do ramo do trigêmeo e da localização dos pontos de reparo em cada paciente, na aplicação da injeção anestésica. Esse é o Madeira, eu gosto muito do Madeira na parte de anatomia, mas, claro, ele também tem divergências. Se a gente for ver os estudos mais recentes de anatomia, existem muitas divergências. Né? Hoje a gente fala de plexo nervoso, que os nervos são intercomunicantes. Então, a gente tem que ter em mente que isso acontece. Ter em mente isso aqui, o esquema elétrico. No nosso corpo, acontece a mesma coisa. Você tem os nervos de maior calibre para os nervos de menor calibre. A mesma coisa, você vê, os cabos que vêm da rua são mais calibrosos. Eles são divididos lá no quadro de luz e vão para cada região da casa, uma para tomada, uma para luz, e esses cabos são menores. Mesma coisa acontece no nosso corpo.